Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Oramos com o pastor Adão. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nesse momento, Senhor, estamos aqui para ouvir e receber da Tua parte, Senhor. Deus, essa garoa e fala ao nosso coração pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Antes de começar a palavra, eu vou louvar o Senhor comigo. E os irmãos podem me acompanhar, amém? Amém. 77. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que está quando tudo deixares faltar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar, seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares maldar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, quando tudo deixando faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Graças a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.
Eu estava prestando atenção aqui nesse hino, né? E a gente vê que fala sobre quando orares, né? Para que a gente possa se entregar totalmente, né, à oração. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. E tem aqui também maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Nós vemos que Deus, Ele espera que nós falamos com Ele para que Ele possa vir ao nosso socorro, amém, irmãos? Amém. E atender, né, a nossa oração, amém? Nós vemos aqui no livro de Tessalonicenses 5, versículos 17 e 18, né? Orai sem cessar. Aí nós vemos aqui que orar sem cessar, e em tudo nós devemos dar graça ao Senhor. Quando o Senhor diz assim, nessa palavra, quando diz orar sem cessar, muitas vezes a gente vai nos perguntar: como que eu posso orar sem cessar? Se eu trabalho, se eu estudo, se eu tenho meus afazeres em casa para fazer, a zona de casa, como que eu posso orar sem cessar? Não é somente você estar de joelho no chão, não é somente você estar sentado orando. Você pode estar orando, trabalhando, você pode usar sua mente para você estar em oração com Deus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas orar, nós temos que orar, mas orar com sentimento, né? Se entregando totalmente ao Senhor nas nossas orações. Não você querer orar somente procurando palavras bonitas. Deus não está procurando palavras bonitas para te abençoar. Amém? Deus quer que você lá dentro do seu íntimo, você vê o que está precisando e venha falar com Ele para que Ele possa atender a sua oração. Orar também não é só pensamentos vazios, não. Nós temos que orar com consciência daquilo que nós estamos pedindo ao Senhor. Como a nossa irmã mesmo está falando de orar e tirar da mão do Senhor. Põe um pedido na mão do Senhor. Amanhã você já tirou esse pedido da mão do Senhor, porque você quer fazer com as suas próprias mãos o que você pôs na mão de Deus. Se você deixou na mão dele, deixa ele trabalhar. Não que você não vai pedir mais, que você não vai estar ali perseverando de oração. Orai sem cessar. Continue orando, continue pedindo pela causa, né? Suplica por aquilo que você pediu, mas não tira das mãos do Senhor que você colocou, porque Ele vai te dar. Orar é a gente reconhecer que nós precisamos de Deus, né? Da ajuda de Deus na nossa vida. Todos nós precisamos dele. E orar é isso. É a gente falar com ele quando nós estamos precisando e quando também nós não estamos precisando. Porque muitas vezes eu não estou precisando, mas o meu próximo está precisando. Aí você ora pelo seu próximo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Temos que orar com sinceridade, com humildade. A gente orando com sinceridade e com humildade, nós temos acesso aos céus. Então, vamos abrir o nosso coração, amém, irmãos? Ao nosso Deus, né? Com honestidade, uma entrega total na oração. Aí nós vamos perceber como nós precisamos e dependemos do nosso Deus. Amém? Graças a Deus, aleluia. Quando nós começamos a praticar a oração em nossas vidas, nós teremos bons resultados, mais caminhos abertos, mais portas abertas, curas e vitórias, né, para os nossos problemas. Então, o que nós devemos fazer, irmãos? Orar sem cessar. Se Jesus, que era Jesus, ele sentiu necessidade de orar, de falar com o Pai, nós que somos pecadores, muito mais, né, irmãos? Muito mais, para chegar na presença do Senhor.
Jesus, ele tinha certeza que Deus, ele sabia o que ele precisava. Mas mesmo assim, ele orava. Porque a oração era um ato de humildade da parte dele para com Deus. E assim nós também, né? Nós não devemos orar com soberba, né? Falando com Deus assim, pedindo uma coisa que você sabe que você não pode pedir. Você fica insistindo por uma coisa que você sabe que você não vai conseguir. Porque tem coisas que é pra gente, tem coisas que não é. Amém, irmãos? Amém. E Jesus, ele orava com humildade. Nós temos que ter humildade em pedir ao Senhor. Vamos supor, tem pessoas que pedem riquezas ao Senhor. Tem tanta coisa para você pedir, né? Pedir para as pessoas que estão necessitadas, para as pessoas que estão com problemas, para a sua própria vida, para a sua família. E de repente a pessoa fica ali aos pés do Senhor pedindo riqueza, pedindo dinheiro, pedindo coisas que você não vai levar nada disso para o céu, né? Para que você vai pedir isso? Se você tiver que ser rico, Deus vai te dar sem você pedir. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E muitos oram, mas para se mostrar, né, nas suas orações. As orações de muitos não sobem, não passam do teto. Eles vão, chegam ali e voltam para si mesmo. Porque é uma oração que a pessoa faz para ela se mostrar. Se gloriando, como diz lá em Mateus, né? Lá que eles oram nas sinagogas, né? Com voz altas. Então ali, o Senhor não aceita esse tipo de oração. Não que você não deva orar com voz alta, mas do jeito que eles oravam, para se engrandecer, para se mostrar perante o povo. Mas a verdadeira oração, ela é feita com humildade, falando assim a verdade para com Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que Deus, Ele nos ouve e Ele está pronto a nos atender. Nós não podemos, na sua vida, né, cotidiana, você não pode ficar sem comer, você não pode ficar sem beber, você não pode ficar sem dormir e muitas outras coisas. Nós não podemos ficar por causa do nosso físico, da nossa saúde física. Amém? Assim que também a nossa vida espiritual, nós também devemos nos alimentar com a palavra do Senhor, com orações ao Senhor também, para que Deus possa nos fortalecer a cada dia mais na presença dEle, amém? E para nós suportarmos as provas que vêm nas nossas vidas. Quanto mais a gente pratica a oração, mais nós teremos resultado em nossas vidas. Tranquilidades, né? Em meio à tribulação, paz nas guerras, porque existem vários tipos de guerra, né? Tem guerras lá dos países, tem guerra também espiritual. Nós também teremos vitória e teremos, assim, como eu já disse, acesso aos céus, diretamente com o Pai, né? Você orando, você está falando diretamente com Deus. Então, se você for humilde na sua oração, você vai falar diretamente com Deus e Ele vai te ouvir. Agora, se você for soberbo, quiser somente se mostrar na sua oração, procurar palavras bonitas para que você possa falar com Deus, para que quem está do seu lado ouça, nossa, você não está orando bonito, a sua oração não vai subir até Deus. Amém? Então, seja humilde. Não importa se alguém está te ouvindo, nossa, que oração, né? Não importa, você está falando com Deus, Deus está te entendendo. E se você não está conseguindo, o Espírito Santo vai levar até Ele, né? Os gemidos inexprimíveis, né? Ele leva até o Pai, para que Ele possa, assim, saber aquilo que a gente está pedindo. E se a gente negligenciar esse momento de oração, vamos supor, você tem que orar, e você não está orando, hoje eu não vou orar, não precisa, está tudo bem, eu não vou orar. Você negligencia a oração, não quer saber de orar. O que acontece? Você está bloqueando Deus de dar a bênção na sua vida. Então você tem que orar para que a sua bênção pode vir. Não, Márcia, mas Deus sabe o que eu quero. Deus sabe. Ele sabe, sim.
ele sabia também de Jesus. Deus também sabia do que Jesus precisava, mas mesmo assim Jesus orava, né? Então ele sabe sim o que você precisa, mas ele quer que você peça para ele. Ele quer que você se humilhe perante ele. Ele quer que você tenha uma comunhão com ele. Então assim nós devemos desenvolver nossa fé diretamente com o autor da nossa vida. Orar é algo simples de se fazer. É como se você estivesse conversando com o seu amigo. Quando você encontra o seu amigo e você está passando por alguma coisa assim, você não vê a hora de ver seu amigo para conversar com ele. Para contar com ele, né? Contar para ele e contar com ele daquilo que você está passando, para você poder desabafar. Faça isso com Deus, né? Deus é seu amigo, seu melhor amigo, e ele está ali esperando. Por que ele falou comigo? Fala comigo. Ele está ali esperando. E no momento que você falar, ele vai te ouvir. E se você estiver na sua casa, estiver triste na sua casa, está orando e está com aquela tristeza, vai falando com Deus, vai falando com Deus. Às vezes a gente está com uma carência tão grande, né? Eu digo assim, no meu caso, às vezes eu fico sozinha em casa. Eu estou trabalhando, eu fico sozinha. Aí eu estou ali cantando, falando com Deus, de repente me dá assim uma carícia, sabe? Aí eu pego e falo com Jesus, eu fecho meus olhos bem fechados, sabe? Com muita fé mesmo, e falo, Jesus, vem ao meu encontro, me abraça, eu preciso tanto de um abraço. E você pode fazer isso, fecha os seus olhos e imagine que ele está ali e você está abraçando. Você aperta, você sente como se você estivesse abraçando realmente Jesus. Eu já fiz experiência própria e deu certo. E você sente aquele conforto. E muitas vezes, quando isso você não sente dessa maneira, às vezes a sua fé ainda é pouca, né? Ele usa vasos para ir até você. Eu estava em minha casa essa semana passada e eu estava assim, por tanto acontecimento que está tendo na minha vida, eu estava assim, tão assim, triste, né? Abatida e pensativa, e falando ali com Deus, né? E de repente, assim, eu escutei o portão meu mexer como se alguém fosse entrar. Eu peguei e fui, né, para a escada para receber. Eu pensei que fosse a Camila chegando do serviço. Não, era a missionária Clara. Ela estava subindo a escada, falou: o Espírito Santo de Deus tocou em mim para me subir e dar um abraço em você, porque você está precisando de um abraço. Eu estava pedindo para Deus um abraço. Então, muitas vezes, se você está faltando a fé em você, você não vai sentir Ele te abraçando, como eu falei que eu sinto, mas Deus vai mandar pessoas vir até você para que você possa receber esse abraço. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Foi toda experiência minha mesmo que eu tive. Eu posso falar para os irmãos. Amém? Outrora também, eu estava vendo uma irmã louvar ao Senhor e ela estava muito triste. E eu senti assim que ela tinha que receber um abraço. Eu senti por Deus que ela tinha que receber um abraço. Ela acabou de louvar, eu fui ao encontro dela. Eu esperei, eu ainda tímida, eu sou muito tímida. Eu ainda esperei que alguém fosse. Falei, Senhor, manda outro. Manda outro, sim, eu sou muito tímida. Se eu vou se a pessoa não me deixa eu abraçar, né? Eu sou muito tímida. Aí não tinha que ser eu. Então a pessoa saiu aqui da frente, foi sentar, eu abracei ela. Depois ela manda mensagem para mim: Márcia, Deus te abençoe, eu estava precisando muito desse abraço. Então Deus usa, não é, irmã? Deus usa a gente para poder ir ao encontro das pessoas que estão necessitadas. E Ele também te abraça, tá bom? Ele também te abraça. Jesus, Ele é nosso maior exemplo, né, irmãos? Ele não só é o nosso maior exemplo, como também nos deu um exemplo de oração, né? Ele deixou uma oração de exemplo para a gente usar como exemplo. A oração do Pai Nosso, não é verdade? Só que a oração do Pai Nosso não é para você usar para suas orações diárias. Eu vou orar ao Senhor: Pai Nosso que estás no céu. Amém.
daqui a pouco ele vai chegar outra hora de outra oração. Pai nosso que estás no céu. Não, Deus não deixou a oração do Pai Nosso para que você orasse dessa maneira. Você pode orar a oração do Pai Nosso? Pode. É uma oração que Jesus fez para Deus, você pode orar, mas não use ela como repetição, como uma coisa que você gravou na sua cabeça, né? Não, essa oração foi de Jesus para com o Pai. Ele apenas nos deu como exemplo para que a gente seguir. Começa a sua oração engrandecendo ao nosso Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados, né? Que aí você vai conseguir fazer aquela oração que Jesus fez, sem você fazer a mesma oração dele. Amém? Louvado seja Deus. E ele é nosso maior exemplo, né? O tempo que ele viveu aqui como homem, ele sempre se retirava para orar, pois ele sabia que era necessário para manter a comunhão com Deus e para vencer as lutas. Amém, irmãos? Então, oremos sem cessar. Amém? Nós vemos Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, e creio que falam, que a Bíblia conta de Daniel vivia em constante oração. Então, nós vemos que ele venceu os leões. Deus fechou a boca dos leões, né? E ele não foi devorado por aqueles ferozes leões ali. Nós vemos também Sadraque, Mesaque e Abednego, homens fiéis a Deus, ligados diretamente com Deus. Você vê que eles foram livres da fornalha do fogo ardente. Graças a Deus, aleluia, Jesus. Davi venceu aquele gigante Golias. Veio Sansão também, né? Ele venceu os leões e também os midianitas. Foi, né? Graças a Deus por isso. Jonas venceu a morte através da sua oração. Ele venceu a morte. Ele estava dentro do ventre de um grande peixe. E ali ele orou ao Senhor. E o Senhor ouviu a oração de Jonas e fez com que esse peixe vomitasse ele em terra. E assim por diante, nós temos vários exemplos de Esther, temos de Elias, de Eliseu e muitos outros. Se a gente for contar aqui, vai demorar muito, porque é muitos, né, que nós temos como exemplo aqui, que orou e o Senhor assim fez na vida deles. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos assim orar na igreja, adorando ao Senhor. Muitas vezes o irmão vem um irmão na frente, fulano ora, né? Ora ao Senhor, a oração está com fulano. Levanta, mas eu vou orar na frente de todo mundo, não é pecado? Não. Ore ao Senhor, ore pelo trabalhar do desempenho do trabalho daquela noite. Ora pelos irmãos que estão aqui recebendo ouvindo aquela adoração ao Senhor, para que eles fiquem ligados com Deus. Ore por aquela pessoa que está aqui dirigindo o trabalho. Ore pelo quem vai trazer a mensagem. É muito importante. Então, vivemos sempre em oração. Orar sem cessar. Amém? Graças a Deus. Aleluia, Jesus. E é assim, irmãos. A oração, ela não é para você mudar os planos de Deus na sua vida. Os planos de Deus na tua vida já foram traçados por Deus. Não adianta você orar para mudar planos. Eu não quero esse. Não adianta, porque já está traçado. A oração é para que você possa compreender os planos que Ele tem para você. Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E assim eu agradeço a minha oportunidade e passo ao pastor Adão.